Nós queremos dar continuidade a esse momento de adoração e oração também. É sabido de todos nós que o nosso presidente fez um pedido a toda a nação que entrasse em jejum e oração. E eu creio que esse momento é um momento histórico para a nossa nação. E nos 4 cantos do Brasil, pessoas têm abraçado essa ideia, têm estado em jejum e oração. E eu quero orar neste momento com você, entregando esse jejum, reconhecendo que Deus está sobre todas as coisas, que essa nação pertence ao Senhor Jesus Cristo, de fato. E que toda a ação dessa pandemia, esse coronavírus que tem ceifado muitas vidas, que ele venha ser paralisado, venha ser erradicado, e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Eu quero assim desafiar o teu coração neste momento, a levantar um clamor pela nação, a levantar um clamor pelas famílias enlutadas, a levantar um clamor pelos profissionais que estão em linha de frente, a levantar um clamor para que o Senhor sare essa nação. A palavra do Senhor declara: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor dos céus, ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. E é um momento de quebrantamento, é um momento de contrição, é um momento de arrependimento, é um momento de humilhação, é um momento de nós denunciarmos o pecado nessa nação e reconhecemos que o Senhor Jesus é Senhor dessa nação. Então eu quero assim desafiar você neste momento, juntamente comigo, em uma só fé, a estar clamando a Deus, em nome de Jesus. Pai, na tua presença nós estamos nessa noite, nós estamos unidos em uma só fé, uma só esperança e uma só convicção. Nós queremos colocar, Senhor, nossa nação diante de Ti. Nós queremos colocar, Senhor, todo o quadro, Senhor, de pandemia diante do Senhor. Toda, Senhor, a ação do coronavírus que tem devastado e tem, Senhor, ceifado, Senhor, milhares de vidas. Senhor, hoje há muitas famílias enlutadas, muitas famílias passando por momentos dificílimos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que as Suas mãos estendam sobre essa nação, que o Senhor venha sarando, curando, libertando essa nação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, que toda a ação do coronavírus, Senhor, que venha a ser erradicado pelo poder e a autoridade que é no sangue de Jesus Cristo. Nós oramos nessa noite, Senhor, nós confessamos nossos pecados, confessamos nossa imoralidade, confessamos, Senhor, nossa idolatria, confessamos, Senhor, a corrupção, confessamos, Senhor, nossa indiferença, confessamos, Senhor, nossa falta de perdão, confessamos nossa falta de amor, confessamos nossa falta de unidade na igreja, a unidade do corpo. Nós confessamos, ó Pai, pecamos contra Ti, pecamos contra os céus, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Perdoa-nos, Senhor, sara essa terra, Senhor, sara essa terra, derrama a Tua glória, derrama a Tua presença, derrama o Teu poder nessa terra, derrama a Tua unção nessa terra, Pai, que o Teu reino venha, que o Teu nome venha a ser glorificado, entronizado, exaltado, Senhor, que os céus venham a ser estabelecidos nessa nação, Pai. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita nos céus, ó Pai. Assim nós oramos, assim nós clamamos a Ti, ó Pai. Sare essa nação, tome nosso presidente em Tuas mãos, dê diligência, graça, sabedoria, Senhor, em como conduzir, Senhor, essa nação. Nós oramos, Senhor, e todos os parlamentares, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha estar agindo, ó Pai, e toda ação contrária ao plano e propósito, Senhor, que venha a ser abatido, que venha a ser neutralizado, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Assim nós oramos em concordância, ligamos aqui na terra e sabemos que nos céus é ligado. Em o nome de Jesus Cristo, nós entregamos esse jejum com ações de graça. Receba, Pai, nessa noite, em o nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero confessar algo para vocês, as minhas percepções no que diz respeito a essa quarentena, o que eu tenho assim percebido que Deus tem feito, em tantas coisas que eu já tenho falado, tenho ministrado, tenho compartilhado com algumas pessoas, até mesmo nosso café com pastores, todos os dias no período da manhã. Uma das coisas que eu tenho notado que Deus está fazendo no mundo é justamente a unidade. Eu creio que Deus está levando a igreja a repensar o princípio da unidade, se de fato ela tem compreendido o que é a unidade,
se ela tem compreendido a unidade na diversidade, se de fato ela tem compreendido o que tem roubado essa unidade, quais têm sido os vilões da unidade, quais têm sido os boicotes da unidade. E eu creio mais do que nunca que Deus está clarificando esse entendimento à sua igreja, e eu quero assim desafiar os nossos corações, a nós colocarmos por terra esses vilões, a nós estarmos colocando por terra tudo aquilo que boicota a nossa unidade no Espírito, porque a palavra do Senhor fala, a palavra do Senhor nos instrui, que o propósito do Senhor, o princípio do Senhor no livro de Efésios, é nos levar à unidade do Espírito. E quando nós estudamos a história da igreja primitiva, nós percebemos que havia um só coração, uma só fé, uma só esperança, e eles permaneciam na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então eu quero desafiar o teu coração a pedir: Espírito Santo, me leva a uma compreensão maior, a uma profundidade, a um entendimento, a uma iluminação maior desse princípio tão poderoso, porque nós entendemos que esse princípio vai fazer com que o mundo creia que Deus enviou Jesus Cristo para morrer morte de cruz, para trazer salvação aos homens. Amém? Nessa noite de Santa Ceia, eu gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a meditar comigo, e tradicionalmente nós refletimos um pouco em cima desse texto, que fala justamente do rito que Jesus Cristo ele estabeleceu pós a Páscoa, após a celebração da Páscoa, antes da sua morte. Jesus ele chama os seus discípulos para realizar a Páscoa, e quando todos estão reunidos, naquele momento ele faz uma transição de rito, e ele começa a mostrar o significado da Santa Ceia. Ele começa a denunciar o significado do pão, ele começa a denunciar o significado do sangue, e que os discípulos e a igreja, ele recomenda que os discípulos e a igreja viessem, estarem relembrando isso como memorial, relembrando isso todas as vezes que eles viessem sentarem, que eles viessem partir o pão e beber do vinho. Então esse ensino que eu vou estar trazendo, essa reflexão que eu vou estar trazendo no teu coração, é algo que nasceu no coração de Jesus, e que nos remete justamente ao ato sacrificial de Cristo Jesus há 2000 anos atrás, que há 2000 anos atrás, Jesus Cristo morreu por mim e por você. Há 2000 anos atrás ele morreu e ressuscitou para a minha salvação e para a sua salvação. E a palavra do Senhor declara que todo aquele que crê de coração e assim o confessar, esse será salvo. E paralelo a isso, a palavra do Senhor declara que esse passa a fazer parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, é a eclésia, é essa unidade na diversidade. E a palavra do Senhor declara que todas as vezes que nós participamos do pão, toda vez que nós bebemos o vinho, nós estamos denunciando essa unidade. E eu creio, queridos, biblicamente, que quando nós participamos de fato do pão e do vinho, nós estamos denunciando a nossa unidade com Deus Pai, com Deus Filho, Deus Espírito Santo e com os homens. Eu creio que Deus nos chamou para nós termos uma unidade com o próprio Deus e com os próprios homens. E quando nós compreendemos isso, e quando nós celebramos a Santa Ceia, e quando nós partimos o pão e bebemos o cálice, nós estamos de fato declarando a nossa fé, aquilo que nós cremos. E como igreja nós cremos que Deus estabeleceu uma igreja em unidade. Deus não estabeleceu uma igreja dispersa, indiferente. Deus não estabeleceu uma igreja arrogante, soberba. Deus não estabeleceu uma igreja que não anda de mãos dadas. Deus ele estabeleceu uma igreja onde cada um depende do outro, aonde cada um é edificado pelo outro, aonde não existe grande e pequeno, todos são funcionais, todos são importantes, todos têm a sua singularidade, o seu significado, o seu propósito, a sua missão, o seu destino. E quando nós olhamos para essa figura do corpo, nós percebemos isso claramente, que o Senhor chamou cada um com um significado, de uma forma singular, com um destino, com um propósito. E como igreja, quando nós entendemos essa singularidade, quando nós entendemos a potencialidade de cada membro, o propósito de cada membro, nós passamos dentro dessa coesão, dentro dessa unidade, expressar o amor de Deus Pai para com os homens da terra. E assim o mundo vai crer. Portanto, aqui Paulo, ele está trazendo o ensino à igreja de Corinto. Essa igreja de Corinto é uma igreja
que foi tremendamente impactada pelo sobrenatural do Senhor, uma das igrejas que mais experimentou os dons espirituais, e uma das igrejas que Paulo mais fundamentou. Nós vemos da primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, Paulo trazendo toda uma construção de maturidade, compreensão da posição dela em Cristo Jesus, e que a posição dela em Cristo Jesus refutaria qualquer tradição, independeria da tradição, dos costumes locais, até mesmo judaicos, porque a proposta do evangelho que Paulo estava trazendo não era uma proposta humana, não era uma proposta milenar, não era uma proposta de uma cultura humana, mas sim era uma proposta do reino de Deus. Paulo ele vem justamente implementar esse reino em Corinto, na ocasião do imperador Cláudio, que estava pedindo para que todos os cristãos saíssem e que nada acontecesse a não ser o império dele. E Paulo, juntamente com Priscila e Áquila, na casa de um certo homem chamado Justo, ele começa a igreja de Corinto, e lá ele começa a fundamentar essa igreja. Lá ele começa a habilitar, ele começa a aparelhar essa igreja, ministrando dons, talentos, capacitando a liderança dessa igreja, e essa igreja toma um vulto, ela toma uma expressão. E Paulo ele começa a perceber que haviam áreas as quais precisavam serem ajustadas, além dos dons espirituais. Uma delas era justamente a consciência da unidade, e ele começa justamente a construir todo esse conceito, todo esse princípio eterno de Deus no coração desses homens, porque quando era celebrado a Santa Ceia nessa igreja de Corinto, alguns eles não esperavam uns pelos outros, e muitos deles participavam da Santa Ceia sem ter o entendimento, sem ter a compreensão, sem ter nenhum temor e tremor. Eles simplesmente tomavam a Santa Ceia, participavam da Santa Ceia como se fosse um simples ritual, como se fosse uma simples festa. E aqui Paulo está trazendo um fundamento de um temor, de uma consciência clara do que eles estavam fazendo. E ele chama a responsabilidade de cada cristão em estar participando da Santa Ceia. E aqui no capítulo 11, no verso 23 de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, ele diz o seguinte: porque eu, Paulo, recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando eu olho para essa carta de Paulo aos Coríntios, eu vejo Paulo, ele admoestando essa igreja, justamente no que diz respeito à participação dela, a forma como elas estavam participando desse rito, a Santa Ceia, a qual foi estabelecida por Jesus. Um dos pontos que Paulo ele começa a ajustar é justamente a unidade. Então o povo participava da Santa Ceia sem nenhum entendimento do que era a unidade. Aquele que chegava primeiro, ele tomava o pão, comia e voltava. Havia uma bagunça na Santa Ceia. E Paulo aqui ele começa a fundamentar essa igreja, dizendo: olha, vocês precisam ter ordem. E esse ensino do Paulo de ordem, você vai ver em todos os momentos do rito, da liturgia dessa igreja. Havia uma desordem muito grande. Paulo ele começa a construir um princípio de ordem. Dentre esses princípios de ordem é justamente na estrutura do rito da Santa Ceia. As pessoas não compreendiam a importância da ordem, a importância da unidade, de eles estarem participando com um santo temor, de eles estarem participando com um coração, compreendendo o propósito da Santa Ceia.
E é interessante aqui nessa carta, que Paulo ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice. Paulo está desafiando essa igreja a fazer uma autoanálise, a fazer um exame, a olhar para si, a ver se de fato a sua vida está correspondente aos princípios, se de fato você está com o coração em Jesus Cristo, um coração aliançado em Jesus. Então por isso que Paulo chama essa igreja dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Paulo está dizendo que quando eu participo da Santa Ceia, sem discernir o corpo, eu estou comendo juízo para mim, eu estou atraindo um juízo para mim. Então ele está mostrando a seriedade da Santa Ceia, que eu não posso participar da Santa Ceia simplesmente por participar, como se fosse um simples rito, como se fosse um momento da igreja, uma parte da liturgia da igreja. Paulo está instruindo a igreja dizendo: existe uma importância nisso, existe uma seriedade nisso, existe algo santo sendo celebrado, que é a morte e a ressurreição de Cristo, que é a unidade do corpo. E no entanto vocês não podem participar indignamente, no entanto vocês não podem participar em pecado, você não pode participar simplesmente por participar, porque senão vocês vão estar traindo juízo para si. E Paulo diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos repreendidos. O primeiro ponto desse versículo 31 aqui de Paulo aos Coríntios, a primeira coisa que eu vejo aqui, Paulo está instruindo a igreja dizendo: se vocês julgassem a vocês mesmos, se de fato vocês estão fundamentados, se de fato vocês estão resolvidos na fé cristã, se de fato vocês estão sem nenhuma pendência, ele disse: nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor. Então ele fala de 3 julgamentos. O primeiro julgamento é o meu julgamento, o segundo julgamento é o julgamento das pessoas, e o terceiro julgamento é o julgamento de Deus. Agora, quando eu olho para esses 3 julgamentos, se eu julgar a mim mesmo, e se eu reavaliar a minha vida, e se eu consertar a minha vida, eu não preciso ser julgado por pessoas, eu não preciso ser julgado por Deus, porque eu reavaliei, eu ordenei a minha vida, eu simplesmente coloquei a minha vida em Deus, em Jesus. E era justamente isso que Paulo estava ensinando a essa igreja, a importância deles estarem participando com uma consciência muito clara desse rito, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eis a razão, o porquê Deus, Ele disciplina o homem, Ele disciplina a minha vida, disciplina a tua vida, dentro desse contexto, para que o homem não caia na condenação do mundo. Mas a pergunta é necessário ser disciplinado, você ser disciplinado? É necessário eu chegar ao ponto de ser disciplinado pelo Senhor? Paulo aqui ele mostra um caminho, e esse caminho é: julgue-se a si mesmo, olhe para a sua estrutura, vê se há pendências, vê se há situações não resolvidas, vê se há pecados não confessados. E se existem pecados não confessados, situações não resolvidas, ele diz: vai e resolva tudo isso. Porque quando você participar da Santa Ceia, você vai trazer vida para si. Porque quando Jesus ele celebra a Santa Ceia, se nós olharmos lá em Mateus 26, 17 ao 30, ele fala que a Santa Ceia, ela traz vida para o homem, e não morte para o homem. Então o interesse de Paulo aqui nesse ensino aos Coríntios, é que o povo extraísse desse rito a vida. Então muito mais do que o ritual, é o que está por detrás desse ritual. Existe algo espiritual que acontece quando nós participamos da Santa Ceia, quando nós tomamos o pão e bebemos o cálice,
Quando nós tomamos o pão e do cálice, nós denunciamos sim a nossa unidade com Deus, a nossa unidade com os irmãos, mas nós atraímos vida. Por isso que eu instruo a igreja a não deixar de participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é algo que nos traz vida. Jesus diz que quando você participa do pão e bebe do cálice, você tem vida para si. E aqui Paulo instrui na igreja, ele diz: quando vocês forem participar, que vocês participem com uma consciência limpa diante de Deus, que não haja nebulosidade, que não haja escuridão, que não haja pecado não confessado, que não haja pendências. E eu creio que a Santa Ceia é o momento oportuno para mim e para você, de estarmos fazendo essa reavaliação, para nós não sermos julgados pelos homens, para nós não sermos julgados pelo sistema, porque o sistema está julgando. O sistema olha para a nossa conduta, o mundo olha para a nossa conduta, o homem com as suas inabilidades, a religião, ela nos julga, sim. Mas não é porque é uma religião, não é porque o homem, eu tenho que me acomodar dizendo, olha, é que são religiosos, eles que estão me julgando. Não, eu não posso me acomodar nisso. Paulo está dizendo, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelos homens, e nós não seríamos disciplinados por Deus. E quando disciplinados por Deus, nós somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então eu creio que este é o momento, como família, você que está na tua casa, de fazer uma autoanálise, uma reflexão, se há algumas pendências na sua vida. Eu creio que é o momento de você pegar o seu telefone, se existe alguma pendência com o irmão da igreja, se existe alguma pendência com algum tio, com uma tia, a ligar, dizer assim, olha, Deus está mexendo no meu coração nesses dias, eu quero liberar perdão a você, eu quero resolver essa questão, porque eu entendo a importância da Santa Ceia. Eu não sei como você vai fazer isso, mas o Espírito Santo ele vai colocar as palavras adequadas na tua boca, para que você venha resolver essa questão. Ou situações não resolvidas dentro do teu cônjuge, com os seus pais, com os seus filhos. Então eu creio que é o momento de reconciliação, eu creio que é o momento de perdão, e mais do que nunca nessa quarentena, Deus tem trazido isso de uma forma tão latente, tão ardente em nosso coração, a importância da unidade, a importância de nós resolvermos, a importância de nós não deixarmos arestas para que o inimigo venha encontrar oportunidade em nossas vidas, a importância de nós fecharmos as portas, a importância de nós crescermos em Deus, de nós liberarmos perdão. Então nessa noite quero desafiar o teu coração, neste momento do rito da Santa Ceia, antes de você participar com a sua família, vê se há algo na tua vida, vê se há algum pecado não confessado, vê se há algum pecado que você disse no teu coração, eu nunca vou falar para ninguém, isso aqui eu vou levar para o túmulo. Não participe da Santa Ceia dessa forma. Eu não quero desmotivar você, pelo contrário, eu quero encorajar você a tirar essa legalidade do sistema, a tirar essa legalidade do reino das trevas na tua vida e declarar, e denunciar esse pecado, e abandonar esse pecado, e a resolver as questões pendentes com irmãos, com parentes, com tudo e todos, e ter uma vida limpa diante de Deus, diante dos homens, uma vida crescente, aonde Cristo passa a refletir na tua vida. Então nessa noite nós queremos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eu quero convidar você, neste momento, a estar tomando pão, tomando vinho. Eu quero antes, porém, estar consagrando esses elementos ao Senhor. Eu quero que você, juntamente com a sua família, pegue o pão, pegue o vinho nesse momento, o suco de uva neste momento. Eu quero orar com você, quero consagrar esses elementos, em nome de Jesus. Eu creio que quando você tomar do suco de uva, e você comer do pão, algo vai acontecer na sua vida, muito mais do que o ritual, é o que existe por detrás desse rito. Eu creio que enfermos serão curados, vidas serão edificadas, mortes serão destruídas, vidas receberão, a presença do Senhor. Eu quero que você abra o teu coração neste momento. Pai bendito, Deus santo, Deus poderoso, nós queremos consagrar esses elementos, Senhor, o pão e o vinho, Senhor. Queremos declarar, Senhor, elementos consagrados a Ti, Senhor. E nós queremos participar, Senhor, com uma consciência muito clara, Senhor, deste memorial. E nós queremos declarar, Senhor, muito obrigado, Senhor,
pelo sacrifício de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Porque se não for a morte e a ressurreição, nós não teríamos o privilégio, a oportunidade de caminharmos juntos e de nós termos a eternidade contigo, Pai. E nessa noite nós queremos celebrar a tão grande salvação, a tão grande oportunidade, a superabundante graça que foi derramada sobre todos os homens. Aqui nós acessamos essa superabundante graça e dizemos: muito obrigado, Senhor, no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Participe aí com o teu cônjuge, com os seus filhos, seus familiares, do pão e do vinho. Coma o pão, toma o vinho, em nome de Jesus Cristo. Abrace os seus familiares, abençoe a vida, declare bênção sobre a vida dos seus familiares, declare graça do Senhor, alegria do Senhor, cura. Aleluia. Abrace seus filhos, abrace seu cônjuge, abrace seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Abrace seu tio, sua tia. Aleluia. 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 Que Deus possa estar os abençoando grandemente. Nós queremos neste momento abrir a oportunidade para você, através das redes sociais, a estarem adorando o Senhor com os dízimos e as ofertas. Então você pode aí pegar, a conta, a agência, ter o CNPJ da igreja. Com alegria nós queremos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor, porque Deus tem sido bom em todo o tempo. Em um ato de gratidão e generosidade, nós estamos aqui devolvendo nossos dízimos e ofertas a Ele, e reconhecendo que Ele é fonte de todo o recurso, que Ele tem nos abençoado de tantas formas. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar com esse irmão, com essa irmã nessa noite, que nesse exato momento o Senhor está dizimando, está ofertando o Senhor. Deus, nós queremos abençoar esse coração generoso e nós queremos declarar, Senhor, toda a provisão necessária para essa vida, Senhor. Que essa família venha estar desfrutando dos milagres, Senhor. Que as portas do Senhor venham estar continuamente abertas diante dele e diante dela. Pai, nós oramos essa noite e nós trazemos com alegria nossos dízimos e ofertas. Receba nessa noite, no nome santo de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que Deus possa estar te abençoando grandemente. Você, querido, que está passando necessidade no teu lar, e que por alguma razão a empresa mandou você embora, e você não tem tido recurso, ainda não tem conseguido acessar o recurso do governo. Nós gostaríamos de poder estar abençoando a tua vida com uma cesta básica. Nós gostaríamos que você entrasse em contato conosco. Há uma ficha de cadastro, nós queremos cadastrar você e queremos poder abençoar você com essa cesta básica. Queridos, nós temos tido um privilégio muito grande nesses dias de escassez, de quarentena, em estar abençoando muitas famílias. Famílias que têm passado por necessidades com cestas básicas e até mesmo ajudando na conta de luz, conta de água. E graças a Deus, vidas têm sido assistidas. E queremos desafiar você
eu quero fazer parte desse projeto, eu quero poder ajudar mais famílias. Você pode ajudar mais famílias. Então abraça essa ideia conosco. Nós queremos suprir a necessidade daqueles que estão passando por necessidades. Entre em contato conosco. Nós temos nossa conta bancária, nós temos também o lugar de captação desses recursos, que é a própria igreja aqui. E você que está passando, entre em contato conosco. Nós queremos poder estar assistindo você e abençoando e orando pela tua vida. Que Deus te abençoe, uma boa noite, uma boa semana. Nos acompanhe nos cafés da manhã, às 9 horas da manhã. Sempre temos uma palavra de Deus para o teu coração. Que Deus abençoe, tenha um bom domingo, em nome de Jesus.